Essa qualidade de vida hoje, ela se traduz em várias características. Uma delas é a localização do terreno, porque essa localização do terreno é o que determina esses serviços próximos em que a pessoa, num andar de 50, 100 metros, tem acesso a todas essas necessidades, farmácias, supermercados, academias, que é o caso do Áurea, né? Mas, além disso, essa qualidade de vida, ela também tem que incorporar o quê? É que no seu ambiente de morar, que é o apartamento especificamente, as dimensões propostas permitam que as atividades nesses ambientes se desenvolvam de uma forma lógica e natural, né? Então isso é importante, mas o mais importante não são esses aspectos técnicos e objetivos de dimensões. O mais importante do morar bem, além desse aspecto da comodidade de vizinhanças, de entorno, a qualidade que os ambientes da unidade onde você vai especificamente morar oferece. Por exemplo, uma sala que tem a possibilidade de uma ventilação cruzada é diferente, apesar da área ser a mesma, de uma outra sala que não tem essa característica. Por quê? Numa sala com a ventilação cruzada, eu tenho uma qualidade sensorial de bem-estar, de um conforto térmico que a outra sala talvez não oferecesse. Outro aspecto, a forma, a boca da sala que se integra com a varanda, se ela for um pouco mais larga do que a outra, é um qualificativo fundamental nesse aspecto de morar bem. Por quê? Porque eu amplio a visão que eu tenho do exterior do apartamento. Então, esses aspectos qualitativos, porque às vezes as pessoas dizem, eu moro bem, moro num apartamento de tantos metros quadrados, mas isso não quer dizer tudo, porque o importante são essas dimensões que as áreas têm, mas a qualificação que elas oferecem. Quando a gente pensa na distribuição desses ambientes no apartamento, a primeira coisa que vem à mente é a orientação que esses ambientes de estar, de dormir, eles têm com relação à ventilação natural. Então, no Áurea, a gente conta com todos esses ambientes com a ventilação nascente, o que é muito importante, tanto pelo fato da insolação nascente ser uma insolação que os moradores querem, mas também pela ventilação que vem do nascente, né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o conforto do quarto casal. Ele tem um vestir bastante generoso, um banheiro com dimensões muito boas, um box de banho com uma dimensão bastante boa, não é isso? E a flexibilidade da planta. Isso é importante, porque as pessoas que compram um bem desse, com frequência para passar um longo período de vida, e durante esse período as necessidades vão se mudando. Família que hoje tem 4, 5 pessoas, daqui a 8 anos só vão ter 2, o casal provavelmente. Então, a planta tem que oferecer essa flexibilidade para que o apartamento seja útil durante esse período de existência, né? O Áurea ele permite essa incorporação de um quarto, a sala aumentando essa parte de estar, ou de um outro quarto, a suíte principal, gerando uma suíte com dimensões bem mais generosas, né? Então, isso é um outro aspecto que unidades residenciais se qualificam pela flexibilidade que a planta baixa oferece. O que a gente tem notado hoje que o modo de viver das pessoas é um pouco diferente de há 20, 15 anos atrás. Hoje, a cozinha ela é quase que uma extensão de uma área social, porque há uma grande parte de pessoas que gostam do exercício de cocção, de chamar os amigos e ele mesmo confeccionar, elaborar o cardápio que vai ser oferecido, ou trazer um chefe que vai preparar essas refeições a serem oferecidas, mas de uma forma expostas para os seus visitantes, né? Então a integração, a cozinha proposta no Áurea, ela tem uma face grande que pode ser integrada à sala ou não. Mas o mais importante é o fato dela estar diretamente ligada à varanda, que hoje a varanda, ela, além de ser uma área em que você
tem um contato mais direto com o exterior, é uma área de convívio muito grande, onde pequenos jantares são oferecidos e aí o serviço direto da cozinha para esse espaço, ou a pessoa, o proprietário que está confeccionando esses pratos, tem uma relação visual com o que está acontecendo na varanda e na sala. Então isso é uma demanda hoje muito grande em termos de residência. É notório que hoje as famílias, cada vez mais, elas têm um pet agregado ao seu membro familiar, não é isso? Então há uma estatística aí que parece que existem hoje mais pets do que crianças nas residências, né? Então a gente tem que estar preocupado como é que esse novo componente familiar, como é que ele vai se integrar na forma de viver. E a gente sente que falta um espaço. Os prédios já dispõem de uma área embaixo em que possa haver um exercício de lazer para os pets, né? Que são esses pet places nos ambientes mais baixos. Mas o mais importante é no apartamento, onde é que esse pet vai se acomodar durante o dia, né? Então, no Aura, a gente pensou num espaço específico, com a ventilação nascente generosa, né? E iluminação natural, para que ele possa passar o dia, né? Num espaço que não seja exclusivamente áreas sociais. Evidentemente que cada modo de viver vai permitir esse acesso do pet a essas áreas sociais, mas é importante que ele tenha um espaço definido de vivência dele. Então nós criamos na área de serviço um espaço que fosse o espaço, digamos assim, como fosse o quarto do pet, né? Essa necessidade do quarto de dormida para a pessoa que secretaria o apartamento, ela é uma demanda que existe, mas não com tanta frequência. E quando a gente pensa no apartamento que propõe um espaço específico para isso, o quarto de serviço, a gente tem que pensar de uma forma em que hoje ele serve para essa acomodação, mas se porventura o secretariado do seu apartamento for feito por uma diarista que não durma no apartamento, a gente tem que pensar o que vai ser feito com esse espaço para ele não se tornar um depósito ocioso, né? Então a gente tem uma preocupação para que sempre haja uma possibilidade de integração dessa área de serviço específica com a área social. No Aura nós temos esse quarto de serviço acoplado à sala de estar, de tal forma que quando ele não for utilizado num determinado período da vida da pessoa, quando ele não for utilizado para dormitório de serviço, ele possa ser acoplado à sala para um pequeno escritório, uma sala de estudo ou uma sala de um hobby que a pessoa possa ter, de confeccionar. Uma área que se transforme numa área de serviço em uma área social. Então isso é uma qualificação que o Aura tem, que eu acho importante hoje nas residências. Além do mais, o posicionamento dessa área, por si só, por ser uma área de serviço, ela já tem um certo distanciamento da área social. Então, quando ela for utilizada ou para um dormitório ou para uma atividade social do residente, ela tem uma certa privacidade em relação aos outros ambientes, porque ela está numa área desassociada da área de dormida dos prédios, né? Então isso gera um pouquinho mais de conforto também para os moradores. Com relação a essa qualificação do viver, excluindo esse ruído que o contexto propicia, e é interessante que a gente saiba que o contexto que ofereça esses serviços próximos ao prédio residencial, evidentemente que ele sempre traz mais ruídos do que um descampado, né? Mas esses problemas de ruído, eles são amenizados ou totalmente sanados de acordo com a orientação que se ofereça a esses ambientes sociais. Por exemplo, os quartos, todos eles não estão voltados direto para a rua. Então isso já atenua muito esse barulho que pudesse vir desses espaços públicos. Mas eu quero fazer uma ressalta também, que eu acho fundamental, é que essa qualificação do viver hoje,
ela passa por, evidentemente, confortos térmicos, confortos acústicos. Esses confortos acústicos, a construtora ela tem um esmero muito grande na confecção de paredes que atenuem ruídos externos ou internos de um quarto para outro, né? Confortos de iluminação, de ventilação, mas o mais importante hoje também em termos de qualificação de morar bem, não é só a unidade em si, é como essa unidade se apresenta no prédio que a pessoa vai morar, porque a identidade, hoje, quando eu recebo uma pessoa para visitar o meu apartamento, eu quero que essa pessoa não sinta só um espaço digno no meu apartamento, mas ele sinta um acesso da rua. Ao pegar o elevador e se dirigir ao meu apartamento, eu quero que esse acesso seja digno, porque não adianta nada eu ter uma dignidade no meu apartamento se esse espaço comum do prédio também não representar essa dignidade. Então isso é um aspecto importante. É como o prédio, como é que o prédio em que meu apartamento está inserido, se ele no todo oferece essa dignidade que eu espero. Mas também, muito importante, não é só o prédio oferecer essa dignidade, é como esse prédio se relaciona com o entorno onde ele está inserido. Eu não quero morar num prédio que tenha ele por si só, seja um prédio que me interesse, o apartamento me interesse, mas a relação desse prédio com a calçada, com o bairro, com o local onde ele está inserido, não é interessante. Então, o Áurea ele tem uma relação com esse entorno próximo. Quem passa na calçada, o usuário da cidade, que não tem nada a ver com o morador do prédio, ele passa e se sente bem, porque há uma relação interessante do que o térreo apresenta para a cidade, sem muros ostensivos, sem paredes de 10, 12 metros para acomodar carros, né? Então, no Áurea nós tivemos a preocupação, na verdade a construtora Mota Machado exigiu isso, é que todos os carros eles fossem acomodados em subsolos. Então, isso qualifica, às vezes o morar bem é mais qualificado por esses aspectos que o prédio se relaciona com o entorno do que o apartamento em si.